Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Fernando Lomardo, autor do romance histórico O Tesouro de Joaquim Nabuco, um romance que se passa no Brasil Império, envolvendo o personagem Tito, Joaquim Nabuco, a escravidão, o abolicionismo e diversas outras personagens históricas e ficcionais que se envolvem numa trama de mistério, suspense e acontecimentos políticos. Eu vou ler o capítulo 3, que se intitula Joaquim e Nabuco, um capítulo em que Joaquim defende no tribunal Tomás Barbosa da Silva, um escravo alganho conhecido popularmente como Tomás Fogueteiro e tratado pejorativamente pela imprensa como Preto Tomás. Tomás foi açoitado publicamente e por isso tomou atitudes radicais e acabou sendo condenado à prisão e à pena de morte. Para tentar reverter essa condenação, o próprio Joaquim Nabuco o defendeu, na época ainda formando em direito. Ouviu-se o ranger enferrujado das velhas dobradiças das portas externas da antiga cadeia, e um falatório exaltado de dezenas de vozes tomou conta do ambiente do tribunal. O estrondo de passos rápidos e ansiosos avançava pela escada. E diante dos olhos de Joaquim, uma espécie de estouro de boiada cortou o corredor e meteu-se portas adentro do salão do júri. Uma multidão queria presenciar a condenação do Preto Tomás, contada como certa por populares, pela elite, pelos juristas e estimulada pela imprensa. Joaquim engoliu o café com alguma sofreguidão, quase derrubando uns respingos sobre o terno impecável. Pegou o pequeno espelho e o pente que sempre levava consigo e corrigiu os poucos fios rebeldes no bigode e nos cabelos cuidadosamente penteados. Fechou os olhos e repassou rapidamente o roteiro de seu solilóquio. Pegou a pasta e os papéis e dirigiu-se ao campo de batalha. Quase não conseguiu atravessar o corredor, apinhado de pessoas que não conseguiram entrar no salão. Forçando a passagem, uma olhadela para a escadaria mostrou que também ela estava lotada, assim como o saguão do andar térreo. Alguns guardas impediam a entrada de mais gente, que do lado de fora, na rua, nas calçadas, em volta do fórum, por todos os lados, buscavam uma maneira de acompanhar os acontecimentos. Entrou no salão, igualmente lotado. Tanto as cadeiras, ocupadas por testemunhas, família da vítima e outros diretamente envolvidos, além da elite local, quanto as galerias onde se acotovelavam os populares. Cumprimentou respeitosamente o oficial de acusação e dirigiu um olhar simpático ao júri popular. "Como esse advogado é bonito", murmurou alguém. Joaquim preferiu não voltar-se para identificar a indiscreta. O meirinho abriu a porta ao lado do púlpito e anunciou o juiz. Todos se levantaram. O magistrado tomou seu lugar e fingiu arrumar alguns papéis, enquanto na verdade só pretendia observar furtivamente os presentes, a começar pelo advogado. Belo exemplo de traidor, um dandezinho branco e afetado que usava o dinheiro e o prestígio do pai para defender pretos, e ainda por cima, pretos criminosos. "Pode trazer o acusado", disse o magistrado. Tomás foi trazido por 2 ordenanças, tendo os pulsos agrilhoados. Sua face era inexpressiva. Caminhava tranquilo, com a cabeça erguida, sem olhar para os presentes e sem ostentar a menor resistência ou hostilidade. Apenas quando olhou para Joaquim, pôde-se perceber uma suave aura de gratidão. Dias antes, Joaquim havia pedido ao juízo que permitisse ao réu comparecer ao julgamento desagrilhoado. O juiz esforçou-se para não gritar, negando peremptoriamente o pedido. Ainda assim, permitira que Joaquim falasse com o réu, o que era normalmente interdito em crimes capitais. Tomás não podia esconder certa desconfiança por um jovem branco querer defendê-lo. "Por que o senhor vai me defender?" "Porque ninguém mais quer fazê-lo." "E por que o senhor quer fazer?" "Porque acredito que tu não és o maior culpado." Tomás pensou por um tempo. "Eu mataria de novo, se fosse açoitado de novo." "Bem, vamos providenciar para que nunca mais o sejas, concordas comigo?"
Nabuco ia sair, mas voltou-se. O que quer dizer aquilo que gritaste antes de puxar o gatilho? Como o senhor sabe que eu gritei? Algumas testemunhas ouviram, mas não tinham lembrança da fala. Algo dialetal, cuíca ou coisa assim. Cuipá cafombe. É isso? Tomás não confirmou nem desmentiu. O que quer dizer? O senhor não iria querer saber. A hora se aproximava. O juiz convocou o desembargador promotor da justiça, responsável pela acusação. Joaquim, a princípio, se surpreendeu com o aparente descaso com que a culpabilidade foi sustentada, mas logo percebeu a tática do acusador. Era um crime tão óbvio que quase não necessitava de acusação. Condene-se e pronto. O escravo odioso matara um delegado. Nesse ponto, Tomás quase sorriu ao lembrar-se do farmacêutico gritando: eu sou subdelegado. Fugiu à prisão, recebeu benefícios depois de preso e fugiu novamente, não sem antes cometer novo assassinato agora de um guarda. Crime pelo qual está sendo aqui julgado. É uma besta que não pode ficar solta, é uma ameaça à sociedade, um animal incontrolado, um demônio a serviço do crime, um perpetrador de perversidades, a cujas ações destrutivas só a pena capital dará termo. E pronunciou o pedido oficial de condenação à pena máxima da forca. Tem a palavra o advogado de defesa, o acadêmico Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo. Um monte de cochichos correu à assistência. Uma vaia foi ouvida, não muito convicta. O juiz não se manifestou. Nabuco nem tomou conhecimento. Ele sabia que era o único a compreender que Tomás era um homem digno, que a sociedade corrompida forçou a tomar medidas irreversíveis. Acreditava ter os instrumentos para demonstrar sua tese. Pigarreou de forma artificial para obrigar os presentes ao silêncio. Começou lentamente, com ênfase controlada e voz audível, consciente do orador que era, já experiente aos 19 anos, pelos inúmeros discursos proferidos em eventos da Faculdade de Direito e dos diversos clubes de jovens acadêmicos de que participava. Estamos aqui a julgar 2 crimes, não apenas o crime praticado pelo réu, mas também um crime maior e anterior que o forçou a praticá-lo. Um crime perpetrado por todos nós, senhores, mesmo que não o saibamos. Um crime praticado sob a égide de uma legitimidade ilegítima, promovida por nossa sociedade. Esse crime, senhores, esse crime que forçou o negro Tomás a tornar-se um criminoso, esse crime que todos nós praticamos, esse crime, senhores e também senhoras, é a escravidão. A audiência gelou. Ninguém esperava por aquilo. Esperava-se que o advogado pronunciasse a palavra misericórdia a cada vírgula. Por mais que tal prerrogativa coubesse exclusivamente ao imperador, seria uma maneira de sensibilizar o júri popular e obter redução da pena. Contrariando o senso comum, o pretensioso advogadinho do Rio de Janeiro começava acusando a sociedade e desmerecendo a gravidade do crime do animal preto. Era um assinte. Com que tupete o Beldroegas bonitinho, filho do conselheiro querido do imperador barbudo, vem me chamar de criminoso bem no meu focinho, no meio de um tribunal e na frente de um juiz que não faz nada. Se eu pego esse moleque na rua, é surra de palmatória. Mais de um escravista pensou em levantar-se para bradar contra o absurdo. Faltava encontrar a coragem, coisa que parecia não faltar ao petulantíssimo defensor de pretos, que continuou. A escravidão é um crime, e tão mais grave, um crime perpetrado por todo um império. É um crime contra a humanidade, logo é um crime contra o direito natural, que se fundamenta nas leis da natureza. Claro está, senhores, que as leis da natureza que o homem observa na mesma
de modo a transcrevê-las em seus tratados, mas por tal sujeitos a erros de interpretação, claro está que as leis da natureza obedecem exclusivamente a quem a criou, a quem criou nossa mãe natureza. E quem a terá criado, senão Deus? Portanto, senhores, se a escravidão é um crime contra a natureza, irrefutável é conceder que a escravidão é um crime contra Deus. Silêncio. Ninguém piou. O ataque do advogado era violento. A maioria dos presentes não sabia o que pensar. Muito poucos teriam já formado sua convicção. Mas Nabuco continuou dizendo: "Hei afirmado que a escravidão é um crime." Os objetores dessa verdade quererão sustentar que essa mácula em nossa história é uma instituição. Quiçá, uma instituição abjeta, talvez. Uma instituição que se inicia por ofender nossa própria soberania nacional, uma vez que a sustentação do regime escravista se apoia em lei esdrúxula e estrangeira, uma lei portuguesa do século XVI, as Ordenações Filipinas. Aplausos. Um viva ecoou em algum lugar. Nabuco pediu tempo para beber um gole d'água sem ter certeza se o viva saudava a ele ou talvez as próprias ordenações, para em seguida concentrar-se na pessoa de Tomás. Rememorou seu passado civil e cidadão. Lembrou que era um homem honesto e trabalhador, que desfrutava do respeito dos cidadãos, que jamais cometera deslize ou iniquidade, que fora educado como homem livre, mesmo que documentalmente não o fosse, e que como homem livre sempre portou-se em direitos e deveres. E que tudo isso levou apenas ao açoite, injustificado, humilhante e ilegal. Operou-se uma reação no caráter do escravo. De humilde, tornou-se altivo. Era bom, fez-se uma fera. Não era mais um homem, era um tigre. Nabuco sabia não ter muito mais tempo. Por mais que a fala de advogados e acusadores não fosse formalmente limitada, sabia que o juiz poderia interrompê-lo a qualquer momento e decretar adiamento. Isso poria o impacto de seu discurso por água abaixo. Relatou brevemente a prisão e a condenação à forca. Foi açoitado por ser escravo, por isso matou seu açoitador. Fugiu por ser condenado, por isso matou seu perseguidor, quando estava em vias de entrar no gozo da liberdade. A pausa é dramática. O suor brota em gotas da testa, das faces. Um leve, quase imperceptível passar de língua entre os lábios, removendo a secura. Então a voz, repentina, formidável, é a voz de um trovão. Ele não cometeu um crime, ele removeu um obstáculo. A resistência dos presentes desmoronou. Tomada de entusiasmo, a audiência rompeu em urros e aplausos, de pé, totalmente vencida pelo carisma e pela retórica do audacioso aprendiz de advogado. A agitação era extrema. Um princípio de confusão formou-se no salão e nas galerias. Os guardas não sabiam se intervinham ou não, buscando o olhar do juiz, que batia irritado e irritante o martelinho, gritando "Ordem! Ordem!", enquanto a algazarra se espalhava, atingindo as ruas. No sábado, 25 de junho de 1869, o Diário de Pernambuco publicou: o réu foi condenado a galés perpétuas, apelando o juiz da decisão do júri. Nabuco conseguira a redução da pena de morte para a prisão perpétua. Isso nunca havia sido conseguido por nenhum advogado na história da província de Pernambuco.